Então vamos lá, Tiago capítulo 4, verso 8, vamos ler. Está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus, nesses dias, deseja nos levar para um nível maior, uma dimensão maior e mais profunda na presença dEle. E note este convite que Ele nos faz, o convite que Deus faz a mim e a você. Ele diz: chegai-vos. Ou seja, o primeiro passo deve ser nosso. A decisão é minha de me achegar primeiro a Ele. A decisão é nossa. Está em nossas mãos a decisão de termos intimidade com Deus ou não. Por quê? Porque tudo o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Então Deus agora, Ele não vai dar passos na nossa direção. Ele já deu. Todo o caminho necessário para o encontro, Ele já fez. Por exemplo, quero 2 pessoas aqui, de voluntários. Isso. Mais um. Aí, lá, levantou. Aí, aqui. O Gerson e o Ricardo. Então vocês estavam andando, fazendo compras. Aí vocês se encontraram e marcaram um encontro. Certo? Vocês marcaram se encontrar em um restaurante da cidade com as suas digníssimas esposas para um jantar. Certo? Esse jantar então fica em tal lugar, em tal bairro da cidade, em tal rua da cidade. E aí vai, agora cada um vai para a sua casa, aí vocês podem ir para lá. Isso. Foram embora. Eles marcaram um encontro e foram para casa. E o lugar desse encontro é aqui. O lugar desse encontro é aqui. Esse aqui é o restaurante. Esse é o lugar do encontro. E aí o Ricardo vem para o encontro. Ricardo marcou o encontro e ficou aqui, esperando. Agora, o Gerson, o papel dele, a função dele, o que ele tem que fazer é se achegar, é vir para este encontro. Tudo o que o Ricardo precisava fazer, ele fez. Ele se aprontou, ele passou no banco, pegou o dinheiro, ele se preparou, ele tomou banho, colocou roupa, convidou a esposa se preparou, a esposa se maquiou, a esposa foi no salão, procurou o Juca, pôs o mega hair, tudo para o jantar. Tudo para o jantar. Passou lá na Ana Francis, fez as unhas, fez tudo. E aí chegou aqui. E cadê o homem? Não chega. Você veio para o encontro. O Gerson, ele pode reclamar de alguma coisa? O Gerson, ele pode ficar dizendo: ô Ricardo, por que você não veio no encontro? Ô Ricardo, por que você não falhou comigo? Por que você não estava lá na hora marcada? Ou o Gerson pode ficar lá na casa dele falando: ô Ricardo, vem aqui, Ricardo, vem aqui, vem aqui. E aí o Ricardo vai dizer: ó, o lugar onde nós marcamos, eu já estou, tudo que eu podia fazer, tudo que eu precisava fazer, eu já fiz, eu já estou no lugar de encontro. Agora, você tem que tomar o passo, você tem que vir até a mim. E isso é o que acontece comigo, com você, em relação a Deus. Tudo que Deus precisava fazer para se achegar a nós, Ele já fez. Nós estávamos afastados de Deus, não estávamos? Obrigado. Estávamos longe dEle, afastados de Deus. E aí, Deus, amando a mim, amando você, Ele enviou o seu Filho Jesus para então nos aproximar, nos reconciliar com Ele. Jesus veio, Ele morreu, Ele realizou curas, sinais, prodígios, maravilhas. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele voltou para o Pai, nos reconciliou com Deus, certo? Sim ou não? Sim. Agora falta uma coisa ainda. O que falta? Falta Deus entrar dentro do homem. Ele foi.
E ele chegou lá e diz: Deus, ok, eu reconciliei, eu já paguei a dívida do homem, o Senhor não está mais irado com o homem, porque o Senhor já se irou o suficiente comigo lá, e eu já morri, eu já padeci, então está tudo resolvido. O Senhor não culpa mais eles pelos pecados deles, eles não serão mais condenados pelos pecados deles, porque eu já paguei por toda a culpa deles. Agora, Deus, falta nós, eu, você e o Espírito Santo entrarmos dentro deles. Então, Deus, vamos enviar o Espírito Santo? Vamos. E aí, o Espírito Santo foi enviado, e o Espírito Santo, ele entrou dentro dos discípulos. E o Espírito Santo hoje está dentro de mim e de você. Amém? Não, vocês perderam de dar um aleluia, vocês perderam de glorificar a Deus, vocês perderam de dar cambalhota, de jogar a cadeira para cima. O Deus Criador do universo, dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Deus que nos ama, está dentro de nós. Pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Aleluia. Agora, ele já fez tudo o que precisava ser feito. Então agora eu e você precisamos nos achegar a Ele, precisamos ir até Ele. E esse ir até Ele é prostração, é rendição, é se curvar diante dEle, é curvar a fronte, é humilhação, é se render a Deus. É se render ao Espírito Santo, é dizer: eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso de Ti, ó Pai, eu preciso de Ti, ó Filho, eu sou totalmente dependente de Ti para viver. Isso é se achegar a Deus. Está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se achegar a Deus é sujeição, é nos rendermos, é nos prostrarmos, é entregarmos a nossa vida totalmente a Ele. E na mensagem anterior, na semana passada, nós vimos que o primeiro passo é não rejeitarmos a Deus. Desde o princípio, Ele tem sido rejeitado por muitos, e nós não podemos ficar no grupo daqueles que rejeitam a Deus. Então existem dois grupos de pessoas: aqueles que recebem, aqueles que querem a Deus, e aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem saber de Deus, porque não querem ser corrigidos, não aceitam correção, não querem o conhecimento de Deus, então eles rejeitam a Deus e buscam os seus próprios interesses. Dois grupos de pessoas. Então existem algumas posturas e decisões que identificam aqueles que rejeitam a Deus. E você precisa ter acesso à mensagem da semana passada para saber quais são as posturas, quais são as decisões que tomamos na vida que identifica: eu estou rejeitando a Deus. Então na semana passada nós meditamos um pouco sobre isso e vimos quais são as posturas e decisões. Vocês conversaram no grupo familiar essa semana que passou sobre a mensagem? Então, você precisa continuar ouvindo essa série de mensagens, porque nós vamos chegar num ponto, nós vamos chegar em um degrau belíssimo na presença de Deus. Vai ser muito, muito, muito bom. Nós estamos criando uma ponte. Cada mensagem é uma parte da ponte sendo construída. Daqui a algumas semanas acontecerá uma explosão na sua vida, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ver que dentro do grupo de pessoas que decidem ter amizade com Deus, aqueles que querem a Deus, existem outros dois grupos de pessoas. Então a Comunhão Cristã Bentararé decidiu: nós não rejeitamos a Deus, nós queremos o conhecimento de Deus, nós queremos a correção de Deus. Deus, nós queremos o Senhor, nós não te rejeitamos como os filhos de Israel, nós não te rejeitamos como Saul rejeitou, nós não te rejeitamos, nós te queremos, ó Deus. Amém? Amém. Ok, agora precisa saber, dentro desse grupo de pessoas, quem ama a Deus, quer buscar a Deus porque o ama de todo o coração, ou porque quer os seus benefícios,
quer lucrar com Deus. Você decide assim: então eu não quero rejeitar a Deus, eu quero buscar a Deus, porque afinal de contas, o dia que eu for amigo de Deus, o dia que eu tiver intimidade com Ele, eu vou ser próspero, eu vou ser rico. E você então começa a correr atrás de Deus, não por aquilo que Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode te oferecer. Existem aqueles que querem amizade com o Espírito Santo, com o interesse de glorificar a Deus, agradar a Deus, honrar a Deus, porque amam a Deus e desejam estar com a sua presença. E existem aqueles outros que querem a intimidade com Deus, porém eles visam o próprio interesse, o lucro. Em qual grupo eu e você estamos? Em qual grupo eu e você estamos? Por que nós queremos Deus? Estamos olhando para a face dEle, queremos trocar olhares com Ele, ou estamos olhando para aquilo que está nas mãos dEle? Nas mãos dEle está a casa própria, nas mãos dEle está o carro quitado, nas mãos dEle. Então muitas vezes eu e você olhamos para aquilo que Ele pode nos oferecer. Olha só o que a Bíblia afirma a respeito de Davi, servo de Deus. Está lá no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, no capítulo 13, no verso 22. Olha o que está escrito aqui. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Atos capítulo 13, verso 22. Quando este foi deposto, Saul levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo: Deus disse a respeito de Davi: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Deus procurou. Existem dois grupos de pessoas. Deus estava procurando, de repente Ele olhou e Ele viu um monte de gente, um monte de pessoas buscando realizar as suas próprias vontades e executar as suas próprias vontades. Deus começou a procurar. Esse aqui quer executar a sua própria vontade. Esse quer executar a vontade daquele outro lá. Esse aqui quer executar a vontade dele também. Esse aqui só quer executar a vontade da esposa. Aquele ali só quer executar a vontade do filho dele de 2 anos de idade. Aquele ali só quer executar e não sei o quê. E só quer executar a vontade do patrão. Aquele ali só quer executar a vontade de Mamon. Tudo aquilo que o dinheiro pede para ele fazer, ele faz. Davi vai executar toda a minha vontade. Davi está interessado em mim e não nele mesmo. Davi foi achado dentro do grupo de pessoas que queriam e desejavam a Deus, e querem e desejam a Deus, com interesse nele e não em si mesmo. Não em si mesmo. Davi se aproximava de Deus não para que Deus realizasse os seus sonhos e desejos. Davi se aproximava de Deus para realizar os sonhos dele, os desejos dele. Davi se aproximava de Deus para descobrir quais eram os sonhos e os desejos de Deus. Davi cavava o coração de Deus, Davi sondava o coração de Deus, e quando Davi descobria o que estava no coração dele, ele fazia, ele realizava, ele executava. Vontade de Deus. Nós estamos entre aqueles que decidem não rejeitar a Deus e o seu amor. E hoje vamos descobrir se estamos dentro do grupo de pessoas que amam a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode nos dar. Nesses dias o Espírito Santo está passando uma sonda no seu coração, uma sonda nos nossos corações, para tirar todo tipo de intenção e motivação que entristece o Pai. O Espírito Santo vai nos limpar de toda a motivação errada, intenção errada, para nos aproximarmos dEle com um coração íntegro, verdadeiro, sincero, sem máscaras, sem interesses próprios. Como um povo, vamos nos aproximar dEle dizendo: Deus, nós te queremos por aquilo que Tu és.
nós estamos entrando por um caminho excelente. Nós estamos entrando num caminho excelente. O caminho da intimidade. O caminho daqueles que querem amizade com Deus por aquilo que Ele é. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada nesses dias. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ver um exemplo maravilhoso que a Bíblia nos deu, que o Espírito Santo nos deu através das Escrituras, com a vida de Timóteo. Filipenses capítulo 2, vamos ler o verso 19, do verso 19 ao verso 22. Filipenses 2, do verso 19 ao 22, está escrito assim: espero no Senhor Jesus. Paulo dizendo para Timóteo, dizendo para a igreja dos Filipenses, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é do seu próprio interesse, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Paulo estava dizendo assim, e sabe o que mais me chama a atenção? Que na verdade não foi Paulo que disse isso a respeito de Timóteo, foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever isso a respeito de Timóteo. É o testemunho do Espírito Santo dizendo de Timóteo. O Espírito Santo disse assim: Timóteo, ele está dentro do grupo, do mesmo grupo que Davi pertence. Timóteo é um homem que busca os interesses de Cristo e não os dele mesmo. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo escreveu assim: ele é o único que eu conheço que está interessado no vosso bem-estar, porque ele busca os interesses de Cristo Jesus. Olha só a ligação aqui. Ele disse assim: Timóteo está interessado no vosso bem-estar, certo? Depois ele disse, porque ele está inclinado totalmente a fazer o que é de Cristo Jesus. Olha só, ou seja, o interesse de Cristo Jesus é o seu bem-estar, é o meu bem-estar. Esse é o interesse dele. E Timóteo, ele queria o bem-estar da igreja, porque ele estava inclinado a fazer a vontade de Cristo Jesus e não os seus próprios interesses. Então eu posso me relacionar com Deus buscando a vontade dele, cumprir a vontade dele, o desejo dele e o bem-estar dos outros. Ou eu posso buscar os meus próprios interesses. Eu posso vir para a igreja para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer a Deus. Ou eu posso vir para a igreja interessado na provisão de Deus para pagar as minhas contas. Mas Júnior, todos nós temos necessidades, temos dificuldades. E aí como eu faço? Peça a Ele, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Deus não está interessado em ver você na miséria, padecendo, sofrendo. Ele quer colocar você em um lugar de abundância, de vitória. Ele quer abençoar você. Mas o nosso maior desejo, o foco da nossa vida, o objetivo da nossa vida não deve estar nas bênçãos, e sim naquilo que Ele é. E Timóteo tinha esse interesse. O interesse de buscar a Deus, amar a Deus por aquilo que Ele é. Então, primeiro, nós temos que tomar o cuidado para não rejeitarmos a Deus. E segundo, nós temos que tomar o cuidado para não buscarmos a Deus por motivos interesseiros. Se você descobre que alguém está se aproximando de você porque você é rico, você é um jovem e um jovem milionário, rico, e de repente você se aproxima de uma moça, a moça se aproxima de você, começa a se aproximar de você, e começa a se relacionar com você, e começa a querer a sua amizade, quer namorar com você, e de repente você descobre que
ela só quer a sua amizade, não porque ela achou você interessante, ela está interessada em você, ela está interessada naquilo que você tem. Como você se sentiria? Ou o rapaz se aproxima de você porque ele está interessado naquilo que você tem, não naquilo que você é. Como você se sentiria? Ou uma amizade. Aí depois que acontece algo, você perde tudo, os amigos se afastam. Eles deixam você porque eles estavam interessados naquilo que você tinha, não naquilo que você é. Com Deus, nós não podemos agir da mesma maneira. Timóteo, ele não estava preocupado se a igreja lhe daria um carro, se a oferta que a igreja lhe daria seria grande, se teria uma casa própria. O interesse dele era realizar o interesse de Cristo Jesus e o bem-estar dos outros. Esse era o interesse dele. Quando eu e você buscamos os nossos próprios interesses? Quando nós buscamos os nossos próprios interesses? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis. No capítulo 40. Aqui nós vemos uma história muito interessante. A história do padeiro e do copeiro. José, ele estava preso. Ele foi acusado de assédio e mentiram a respeito dele e ele foi preso, injustamente. Então olha a situação de José. José foi vendido pelos irmãos, depois chegou no Egito, e lá no Egito, mentiram a respeito dele e ele foi preso. E aí, certo dia, José, nessa situação, injustiçado dessa maneira, lá na cadeia, ele olha dentro de uma cela assim, e ele vê o padeiro e o copeiro do rei, e ele fala assim: é impressão minha ou vocês estão tristes? Estou vendo o semblante de vocês tristes. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar vocês? Olha só o coração desse homem. Se é eu, se é você, de repente olha para os dois tristes lá, não dá nem bola. Assim, esses dois estão tristes, mas eles nem foram vendidos pelos próprios irmãos. Eles nem estão aqui de repente porque também mentiram a respeito deles. Ele nem daria bola para a situação do copeiro e do padeiro. Mas José, buscando os interesses dos outros, se preocupou com o interesse do padeiro e do copeiro. O que José nos ensina aqui? Se você está sendo injustiçado, se você está com problemas, com situações difíceis para resolver, isto não é desculpa para você não estender a mão para os outros. Independente da sua situação, estenda as mãos para os outros. Estou com muitos problemas, com muitas dificuldades. Estenda as mãos para os outros, mesmo em problemas, mesmo em dificuldades. Ajude. Jó, a sorte dele foi mudada quando ele orou pelos amigos. Jó estava numa situação terrível, e quando ele orou pelos amigos, a sorte dele foi mudada, buscando o interesse dos outros. E aí, ele então perguntou para o padeiro e o copeiro o que tinha acontecido, e eles falaram: eu tive um sonho, nós sonhamos essa noite. E o copeiro teve um sonho. E o copeiro disse a José qual era esse sonho, qual foi esse sonho. Então nós vemos ali, no capítulo 40, a partir do verso 8, está escrito assim: responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Disse-lhes José: não pertence a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Ele começou a dizer ali, ele interpretou o sonho do copeiro. E a interpretação do sonho do copeiro foi boa, foi ótima, foi excelente, foi maravilhosa. Por quê? Porque se você observar bem,
o sonho do copeiro, no sonho do copeiro, ele não estava no centro. No sonho do copeiro, quem estava no centro era Faraó. E aqui, neste contexto, Faraó está simbolizando Jesus e o copeiro simbolizando a sua igreja. Então veja lá, vamos ver. Então, no verso 9, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim. Quem é a videira? Verdadeira? Diante dele havia uma videira. E olha só o que diz. E na videira 3 ramos. 3 ramos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao brotar a videira havia flores. E seus cachos produziam uvas maduras. Então as uvas estavam na videira. O copo de Faraó estava na minha mão. O copo era de quem? De Faraó. Jesus estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó. As uvas eram da videira e o copo era de Faraó. Ou seja, nada meu. A uva da videira, o copo de Faraó. Ele só foi pegando aquilo que lhe deram, nada dele, nada do interesse dele. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Ele nem tomou. Ele nem tomou o suco, ele nem tomou o vinho, ele nem tomou. Ele pegou, teve todo o trabalho de pegar a uva, espremeu no copo de Faraó e devolveu para Faraó. Ele simplesmente serviu. Ele pegou na taça da videira, que é Jesus, espremeu a uva dentro da taça de Jesus, pegou, encheu e devolveu a Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não, a uva é minha. Não, a uva é dele. A unção é minha. Não, a unção é dele. O dom é meu. Não, o dom é dele. Não, a mensagem é minha. Não, a mensagem é dele. Não, eu sou bom. Não, ele é bom. Esses dias uma ovelha abençoada me disse assim: Júnior, o Júnior é meu pastor e nada me faltará. Eu falei: vai faltar. Pode crer que vai faltar muita coisa para você. Se Jesus for o teu pastor, nada te faltará. Entrega para ele. A unção é de quem? O vinho é de quem? A alegria é de quem? O dom é de quem? O louvor é de quem? A glória é de quem? O poder pertence a quem? A honra pertence a quem? A adoração a quem? A Ele. Recebe, Jesus. Recebe. E aí, a posição desse copeiro foi restituída. Ele voltou a servir Faraó. Agora olha só a situação do padeiro. Aí José, ele interpretou o sonho do copeiro e o padeiro achou interessante. Opa, a profecia está boa aqui, o negócio está bom aqui hoje. Aí o padeiro, deixa eu contar, eu também tive um sonho. Lá no verso 16, veja, capítulo 40, verso 16. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre, aonde? No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de quem? Arte de quem? De padeiro. Mas as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Aí José deu um chega para lá nele, uma interpretação terrível, e esse homem morreu. Foi morto. O outro foi exaltado. O copeiro foi exaltado. O padeiro foi morto. Por quê? Percebe a diferença? Olha só a diferença do sonho. Eu também sonhei, e 3 cestos de pão estavam sobre a minha cabeça. É quando nós fazemos uma obra
quando nós realizamos um projeto e colocamos em cima da nossa cabeça, para que todos vejam. E você sai andando igual aquela mulher lá, qual que é? Cheia de fruta na cabeça. Você sai andando pela cidade igual Carmen Miranda. Tem irmão e irmã na igreja que chega na igreja igual Carmen Miranda, com as obras todas na cabeça. Não, eu sou um líder de grupo familiar. Ai daquele que tentar dizer alguma coisa para mim. Você sabe com quem você está falando? E com as obras só na cabeça. Não, eu sou, eu faço, eu posso, eu consigo. Olha só as minhas obras lindas e maravilhosas aqui. Tudo na cabeça, tudo na cabeça. E aí depois ele continua. Sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. Arte de padeiro, arte minha, eu faço, eu posso. É o ministério da música, o ministério do louvor, tocando, cantando. E aí acaba o louvor, aquele unção veio, o fogo veio, a glória veio. E existem duas decisões: ou a unção veio dele e a glória foi para ele, ou isso é a arte de um cara que sabe tocar. Eu sou bom mesmo, eu sou fera mesmo. E aí eu desço e eu obras sobre a cabeça, para que todos vejam. Você percebe a diferença do copeiro para o padeiro? Você quer receber a exaltação de Deus, a promoção de Deus? Sim ou não? Sonhe como um copeiro. Sonhe como ele. Tudo vem dele, tudo é para ele. Se você quiser sofrer, padecer, sonhe como o padeiro. Traga tudo para si, tudo para cima de você mesmo. No verso 18 diz assim, no verso 17 ainda, na parte B: arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. As aves comiam na minha cabeça. É o paparico, nossa, como você é bom mesmo. Nossa, como você é esperto mesmo. Nossa, como você é maravilhoso mesmo. No verso 18, então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. E aí ele começa a dizer, trazer o julgamento sobre a vida do padeiro. Então o copeiro faz parte do grupo de pessoas que querem realizar a vontade do rei. E o padeiro faz parte do grupo de pessoas que querem realizar suas próprias vontades, desejos e interesses. Você lembra da história de Davi e Saul? Saul pecou, mas Davi também pecou. Sim ou não? Eu tenho que ficar fazendo pergunta assim para vocês, sim ou não, porque está difícil de sair um glória a Deus, um aleluia aí hoje e semana passada, mas tudo bem, eu entendo você. Os dois pecaram, tanto Davi como Saul. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença está em que Saul, quando ele foi repreendido, ele não se curvou. Por quê? Porque ele buscava os próprios interesses dele, os interesses do reino dele. Ele foi ordenado a ele: mate todo mundo lá da outra nação com quem você vai guerrear, inclusive o rei, os animais, tudo, mate tudo. Ele pegou o melhor do gado e ele ficou com o rei vivo como um troféu. Para quê? Para que todos vissem a glória de Saul. Saul ficou com o rei vivo e o melhor do gado para sacrificar a Deus. Ele desobedeceu a Deus porque ele estava buscando os próprios interesses dele. E quando Davi foi repreendido pelo profeta, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar, se prostrar, chorar, se arrepender, pedir perdão a Deus. Ele disse: Deus, contra ti eu pequei. Eu pequei. Por quê? Porque ele estava interessado nos interesses de Deus e não nos interesses dele mesmo. Moisés e os filhos de Israel. Moisés faz parte do grupo de pessoas que querem a Deus por amor. E os filhos de Israel queriam a Deus por interesse próprio. Pense comigo, olha a diferença. O povo de Israel comia no Egito cebola, alho silvestre, pepino, essas coisas. Peixe, eles comiam no Egito.
Moisés comia o melhor do Egito. Moisés, na mesma época, o Moisés comia a melhor comida da época. Qual que é a melhor comida de hoje? Mignon, picanha, salmão, lagosta, caviar. Era isso que ele comia. Era isso que ele comia. O povo de Israel ficava no miojo e Moisés ficava na lagosta, no mignon, comendo picanha. Macarrão ao molho de alguma coisa e comendo ali. E aí, um dia Deus chega e sai todo mundo do Egito. E aí Moisés foi para o deserto e tal, e aí saíram do Egito. Foi todo mundo para o deserto. Chegando no deserto, se alguém poderia reclamar, era Moisés. Moisés poderia dizer assim: lá no Egito eu tinha caviar, lá no Egito eu tinha lagosta, lá no Egito eu tinha picanha, lá no Egito eu tinha da melhor comida. Lá no Egito eu tinha a melhor educação, lá no Egito eu era paparicado, lá no Egito eu poderia ter quantas mulheres eu quisesse, lá no Egito eu dormia na melhor cama, lá no Egito eu tinha uma televisão de 62 polegadas, lá no Egito eu tinha tudo do bom, tudo do melhor lá no Egito, e agora eu estou aqui nesse deserto ruim, calor, frio, e um monte de gente reclamando da vida, falando mal de mim. Essa poderia ser a situação, a posição de Moisés. Mas a Bíblia fala em Hebreus que ele desprezou a riqueza do Egito. Ele não quis nem saber da riqueza do Egito, porque ele estava com o olho dele na recompensa. E sabe qual era a recompensa que ele queria? A presença de Deus. Estava nem aí. Não estou nem aí para isso. A televisão, a picanha, toda a gordura do Egito, todos os alimentos do Egito, toda a educação do Egito, eu não quero nem saber disso. Eu estou com o olho na recompensa, a presença de Deus. E aí os filhos de Israel comiam cebola, pepino, alho. Chega na sua casa, vou dar uma dica para você, faça um jantar assim especial hoje. Prepare para sua esposa. Chega na sua casa, pegue uma cebola, um alho e um pepino. Pique tudo. Põe um pouquinho de sal. Joga numa panela com água. Deixa ferver, põe no prato e coma. É isso que eles comiam. Aí eles lá no deserto, eles diziam assim: que coisa terrível esse deserto, comer esse maná. Nós comíamos pepino, alho, cebola. Eu imagino Moisés indignado com esse negócio, indignado. Acho que Moisés pensava assim: se esse povo tivesse comido o que eu comi lá, eles já teriam me matado aqui. E aí Moisés sobe no monte, e o povo queria o quê? Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel, abundância, prosperidade, vitória. É isso que eles queriam. E aí Moisés sobe no monte. E Deus fala assim: Moisés, é o seguinte, o povo quer abundância, o povo quer vitória, o povo quer riqueza, o povo quer prosperidade. Então faz o seguinte: já que eu não aguento mais eles mesmo, eu vou mandar um anjo com você e com eles. Entra lá e o anjo vai destruir tudo. A terra vai ser de vocês. A prosperidade que vocês querem será de vocês. A abundância que vocês querem será de vocês. O dinheiro que vocês querem será de vocês. O mel, o leite que vocês querem será de vocês. Vão, mas eu não vou. E aí Moisés fala assim: não, Deus, os meus olhos não estão naquilo lá. A minha recompensa é o Senhor. Se o Senhor não for, eu prefiro ficar no deserto. Eu prefiro ficar contigo. Eu prefiro ficar aqui comendo maná o resto da minha vida, mas envolvido na tua glória, envolvido na tua presença, olhando nos teus olhos, vendo a tua glória. É isso que eu quero, Deus.
Eu tenho certeza que Moisés guardou isso em segredo por muito tempo, porque se ele tivesse contado para os filhos de Israel a proposta que Deus fez, ele não aceitou, eles matariam ele. Se Moisés chegasse lá, rapaz, você não sabe o que aconteceu agora, Deus me falou lá em cima que se a gente quisesse entrar em Canaã, ele deixava, mandava um anjo. Ele dizia, e você não quis, Moisés? Não quis, eu prefiro a presença dele no deserto. Moisés, você é louco. Eu sou louco por Jesus, louco por Deus Pai, louco pelo Espírito Santo, eu sou. Imagine, o povo de Israel, eles estavam querendo voltar para o Egito, para a escravidão, sem Deus. Imagine para o deserto, imagine para Canaã, a terra que eles viveriam livres, uma terra que emana leite e mel. Você faz parte de que povo? Eu e você somos como Moisés? Ou eu e você somos como os filhos de Israel? Vivemos reclamando o dia todo da vida? Ou somos como Moisés que anela a presença de Deus? Eu já estou terminando. Pergunta para o irmão que está do lado se tem um palitinho de fósforo para você pôr assim nos olhos. Já estou terminando. Você consegue perceber a diferença dos dois povos, dos dois tipos de pessoas? A multidão e os discípulos com Jesus. A multidão dizia, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Toda a multidão dizendo, os discípulos ali também com Jesus. E aí quando Jesus é crucificado, onde está essa multidão? A multidão está dizendo, crucificam. E alguns poucos apóstolos ali ficam do lado de Jesus. Então eu e você podemos estar aqui na igreja pulando e te fazer mover e não sei o que, e não sei o que lá, e tu cambalhota e pulo e tal. E aí lá no meu trabalho durante a semana, lá na faculdade, eu nego Jesus com as minhas atitudes, com as minhas obras, com o meu jeito de me comportar, com o meu jeito de tratar, com o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar os funcionários, o meu jeito de tratar os meus amigos na faculdade, o meu jeito de falar, o meu jeito de rir, rindo de piadas sujas. E aí eu nego tudo. Eu estou dizendo, crucifica Jesus mesmo, porque eu peco deliberadamente, eu quero pecar mesmo e não estou nem aí para crucifica Jesus. Pode crucificar ele. Eu não valorizo aquilo que ele fez. Eu não quero nem saber do sofrimento dele. Eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Jesus morreu porque quis. Uma vez, um primo meu chegou e disse isso para mim. Falou, cara, mas Jesus morreu porque quis, né? Ninguém pediu para ele morrer. Mas é verdade, você tem razão, ele morreu porque quis. Ninguém pediu para ele morrer. Ele fez isso por amor, porque ele quis, por vontade dele. Ele decidiu isso. Ele não precisava disso. Ninguém pediu mesmo. Então, nós precisamos fazer parte daqueles que se aproximam de Deus por amor. Sabe qual era o desejo da multidão? O desejo da multidão, o interesse da multidão, era que Jesus livrasse eles do império de Roma, do domínio de Roma. Esse daí é o rei dos reis. Esse aí é o que vai vir com o exército daqui a pouco aí do céu celestial, e eles vão detonar os romanos, eles vão invadir Roma, eles vão destruir tudo e nós seremos um povo livre. Esse era o interesse deles em Jesus. E aí quando Jesus está lá preso, todo amarrado, todo chicoteado, com uma coroa de espinhos na cabeça, aparentemente derrotado, eles olham assim, esse daí, que nós esperávamos que nos livraria da escravidão, agora está desse jeito, pode matar, não serve para nada. Se ele não pode nos livrar de Roma, se ele não pode nos tirar da escravidão, pode matar, não serve para nada, crucifica esse cara aí. Essa foi a atitude deles. Agora existia um homem que sabia que Jesus o amava, João. Ele não queria nem saber se Israel seria livre de Roma ou não. Ele amava Jesus e ele sabia que Jesus o amava.
Ele ficou firme com Jesus, fiel a Jesus. Jesus estava na cruz, ele estava lá com Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus. Se você ia nos libertar de Roma ou não, eu não quero nem saber. Eu só sei que eu te amo, Jesus, eu quero ficar aqui contigo. Judas, ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus, porque o interesse dele era que Jesus livrasse Israel da escravidão de Roma. E quando ele vendeu Jesus, ele estava querendo criar uma revolta no coração de Jesus. Ele estava querendo fazer com que Jesus se levantasse. Ele pensava assim: se eu levar os soldados para pressionar Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa. Ele vai chamar os anjos, nós vamos nos levantar, nós vamos guerrear e vamos libertar o povo de Roma. Esse era o interesse de Judas. Mas quando ele fez isso e Jesus ficou como um cordeiro calado, mudo, não reagiu, aquilo foi um desespero para ele. Mataram Jesus, o que ele fez? Se suicidou. Diferença de Judas para João. Judas estava interessado naquilo que Jesus poderia fazer por Israel. João estava interessado em Jesus. Você está interessado naquilo que Jesus pode fazer por você? Ou você está interessado nele? Júnior, é o seguinte, eu estou aqui, eu tenho um propósito com Deus, eu fiz um voto aí. Se em 2 anos ele não mudar a situação da minha empresa, eu estou fora. Se em 2 anos Deus não mudar a minha vida, não mudar a minha vida financeira, eu estou fora. Você está interessado naquilo que Deus é ou naquilo que Ele pode fazer por você? E se Ele não te abençoar? Ele é Deus, e se Ele não quiser te abençoar? Eu não quero te abençoar. Pronto, aí. Não, você vai viver na miséria. Eu sou Deus. E agora? E daí? Eu vou deixá-lo? Eu vou abandoná-lo? E se Deus chegasse aqui para você hoje e dissesse assim: se quiser me servir, me sirva, mas eu não vou te dar nada. E aí? Aí perde a graça. Aí a brincadeira perde a graça. Aí não dá. Se coloque em pé, por gentileza.